Você está descontente com o Brasil e imagina que o Japão ainda seja um paraíso das oportunidades de vida digna e melhor para brasileiros? E se eu te disser que o país dos mangás, animes e games retrô também pode ser um lugar apenas de solidão, exaustão e desilusão? Na corrida e ambição por engajamento de público, viralização de conteúdos, monetização e fama, as mídias sociais estão cada vez mais saturadas de youtubers, vloggers e tiktokers, entusiastas e alguns até famosos que visitam ou vivem no Japão, que produzem e compartilham conteúdos que mostram apenas um lado do Japão, que enche os olhos e alimenta a imaginação, sonhos e expectativas dos milhares de seguidores que conquistam. Vida confortável, iPhones de última geração, roupas de marcas famosas, carros esportivos e de competição de drift, passeios na Universal Studio, na Disney, game centers, baladas, vida noturna, atrações dos grandes centros, neve, flores de sakura, a gastronomia, o idioma, a cultura, os costumes e tradições japonesas. Um país com montanhas, vulcões e florestas que parecem pintadas à mão, com composições de cores que mudam a cada estação. Vilarejos rústicos, templos e castelos imponentes que contam a história do período dos samurais, ninjas e geishas. Alta tecnologia em eletrônicos, ruas limpas e bem sinalizadas, organização impecável, muita segurança, educação e respeito. Eu morei 6 anos no Japão e posso dizer que esse Japão que mostram realmente existe. Mas também existe um outro lado daquele país que poucos conhecem, mas talvez até tenham receio e medo de contar e mostrar como é. Um lado frustrante, sombrio e bizarro que eu também conheci, e não tenho medo nem receio de contar e mostrar como é, a partir de agora, nessa série de vídeos sobre o que vivi e conheci do Japão, sem filtros e sem censura. Doa a quem doer. Sistema de saúde e de educação precários. Falta de segurança, violência e impunidade criminal. Leis arcaicas, justiça morosa, corrupção política, custo de vida alto, salários e poder de consumo baixos, escassez de oportunidades e desemprego. Estas sempre foram as principais justificativas de quem decidiu deixar o Brasil para viver no exterior. Mas será que todos esses problemas sociais só existem mesmo no Brasil? Por trás das cortinas da cultura fascinante e das tradições folclóricas milenares, do moralismo, respeito e educação exemplar, da disciplina, ordem, eficiência e organização impecável, se esconde um país que aos poucos desmorona em ruínas diante de inúmeros problemas sociais e desafios difíceis. O país que um dia foi a maior potência econômica mundial, hoje enfrenta a pior crise econômica da história, ainda mais agravada pela pós-pandemia, com alta da inflação e do custo de vida, máxima desvalorização da moeda local, o iene japonês, nos últimos 30 anos, defasagem salarial e queda do poder de consumo das pessoas, escassez de mão de obra, queda da produção industrial e das exportações. A oferta de trabalho para estrangeiros como mão de obra terceirizada e temporária, que sempre foi subsidiada por empreiteiras, se tornou instável e ainda mais mal remunerada, ocorrendo de forma esporádica apenas para suprir demandas de produção com prazos de início e término pré-definidos. Além disso, as fábricas passaram a adotar critérios de seleção de candidatos a preenchimento de vagas mais rigorosos, exigindo domínio na comunicação do idioma japonês e amplas habilidades profissionais. O país que incentiva as mulheres a acreditar que se casar, constituir família e ter filhos não é um bom negócio,
também se vê morrendo lentamente com uma das crises demográficas mais severas do mundo, com uma queda brusca dos índices de natalidade em cerca de 686 mil nascimentos anuais. Enquanto a população envelhece rapidamente, ocupando o segundo lugar do ranking mundial. 30% dos japoneses têm 65 anos de idade ou mais e o número de centenários ultrapassa a marca de 95 mil pessoas. Uma longevidade admirável aos olhos do mundo, mas que representa enormes prejuízos aos cofres públicos do Japão. O país, que mantém cemitérios particulares por toda parte, até nos quintais de casas, de empresas, em meio matas, bosques, margens de ruas e rodovias, há décadas já enfrenta o grande dilema sobre como e onde sepultar tantas pessoas que morrem por causas naturais, mas principalmente as centenas e milhares de vítimas de tragédias naturais causadas por terremotos, tsunamis, tornados e inundações que ocorrem com extrema frequência no Japão. O Japão também se tornou mundialmente conhecido e motivo de questionamentos sobre as muitas questões e circunstâncias sociais que afetam negativamente a saúde mental dos japoneses, resultando nos mais de 30 mil casos por ano de karoshi, morte por esgotamento físico e mental ao excesso de trabalho. Nos mais de 70 mil casos por ano de kodokushi, morte solitária. Na maioria dos casos, de idosos com mais de 65 anos de idade que optaram por uma vida solitária e o isolamento social por terem sido rejeitados, abandonados pela sociedade, pela própria família e cujos corpos só são encontrados em suas casas e apartamentos semanas e meses depois da morte, em estado já muito avançado de decomposição. Dos mais de 20 mil casos de jisatsu, suicídios, inclusive de crianças e adolescentes, que só aumentam a cada ano, geralmente sendo motivados por hijime, assédio moral ou bullying, praticados dentro das escolas e no ambiente de trabalho. Mas, sobretudo, sempre se trataram de casos graves e alarmantes, motivados por uma rotina de vida baseada em excesso de trabalho, de obrigações, exclusão, isolamento, solidão e pressão de um sistema cultural e social que mantém o controle absoluto sobre o comportamento e vida das pessoas por meio de regras de conduta social extremamente rígidas e opressivas. De um modo geral, esses mais de 120 mil casos de mortes e suicídios que ocorrem anualmente no Japão englobam outro fenômeno social chamado hikikomori, condição semelhante à síndrome de Diógenes, que descreve um estado de grave isolamento social autoimposto. Indivíduos com essa condição aderem a um profundo estado de isolamento social, abandonando a vida escolar, acadêmica e profissional, trancando-se em casa ou no próprio quarto por pelo menos 6 meses e até anos para evitar qualquer contato social. Passa a negligenciar extremamente a si mesmo, com a própria higiene pessoal e com a limpeza da casa, muitas vezes, se tornando um acumulador compulsivo de objetos e muito lixo dentro de casa. Assim como os hikikomori, os gomi yashiki, como são chamados os acumuladores compulsivos de lixo dentro de casa, são um grande problema social e de insanidade mental que afeta mais de 1 milhão de habitantes no Japão. Por outro lado, existe um outro problema grave que serve como gatilho para esses acumuladores de lixo e que também afeta a vida de muitos estrangeiros residentes no Japão. As normas e regras rígidas de coleta seletiva de lixo do país paranoico, por limpeza e organização, se contradizem em muitos aspectos. Como medida de segurança adotada após o atentado com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, lixeiras foram abolidas de locais públicos e a regra clara que passou a vigorar é que cada pessoa é totalmente responsável pelos resíduos que produz e deve levá-los para casa ou descartá-los onde os gerou. Isso
quando houver local de descarte, não sendo o caso da grande maioria dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes e outros locais públicos, onde raramente há lixeiras. Em contrapartida, em muitas cidades e vilarejos do interior, lixeiras próximas a residências e sistema de coleta regular de lixo seletivo são raros ou simplesmente inexistem, obrigando as pessoas a se deslocar até pontos de descarte específicos, por vezes situados a quilômetros de distância das suas casas. Mas ainda assim, o cumprimento das normas e regras é rigorosamente monitorado por moradores, proprietários de imóveis, câmeras de vigilância, placas e cartazes de advertência em vários idiomas espalhados por todas as partes. Em algumas províncias, nome e endereço do responsável devem ser anotados nos sacos de lixo, e quando não constam, lixos em situação irregular são revirados em busca de correspondências e etiquetas de serviços de entrega delivery, que revelam vestígios dos dados pessoais e localização do infrator. Advertências severas e multas pesadas são aplicadas ao infrator, em muitos casos, resultando até em caso de polícia e processo judicial. Diante dessas cenas impactantes que você está assistindo neste vídeo, fica evidente uma característica marcante na cultura e costumes dos japoneses, que é sempre generalizar os estrangeiros como bode expiatório de tudo de ruim, de errado e dos muitos crimes que ocorrem no Japão, mas na maioria dos casos sendo de autoria ou de coautoria deles mesmos. Enquanto isso, nos grandes centros, em bairros como Shinjuku, em Tóquio, e Dotonbori, em Osaka, onde a vida noturna é sempre muito agitada e disputada inclusive por estrangeiros, muito lixo espalhado por todas as partes, ruas e becos infestadas de ratos em busca de alimentos, fábricas de alimentos, restaurantes, lanchonetes, pubs e lojas de conveniência famosas sendo multadas, interditadas e até fechadas por conta de falta de higiene na manipulação de alimentos, infestação de ratos, baratas, moscas e outros insetos dentro desses estabelecimentos, frequentemente encontrados, inclusive, em meio a alimentos consumidos pelos clientes. Como foi o caso ocorrido em janeiro de 2025 e que viralizou na internet quando um rato morto foi encontrado dentro da sopa de miso de um cliente de uma famosa franquia de restaurantes tradicional do Japão, o Sukiya. E esse foi apenas mais um caso entre as dezenas noticiadas frequentemente, envolvendo essa e outras franquias de restaurantes e lanchonetes, envolvendo inclusive casos graves de pessoas com intoxicação alimentar. Em contraste com essa realidade obscura e podre do Japão, o que também é impossível deixar de notar é uma geração fraca, rebelde e problemática de jovens e adolescentes conhecidos como Toyoko Kids. Jovens e adolescentes que decidiram trocar tudo: o afeto, educação disciplinar e conforto do lar dos pais, pelo submundo das ruas movidos pelo falso sentimento de libertação de uma sociedade ultraconservadora que só preza dinheiro, consumismo, ostentação, trabalho e que sempre buscou exercer controle absoluto na vida das pessoas por meio de regras de conduta social rígidas e opressoras. Especialmente nos finais de semana, esses jovens vivem espalhados por todas as partes, consumindo bebidas alcoólicas em excesso em frente a lojas de conveniência, completamente embriagados, fazendo algazarras, tumultuando e causando desordem, inclusive diante de policiais que apenas assistem a tudo passivamente. Outros sentados ou dormindo pelas calçadas em meio aos ratos e lixo acumulado. Ainda em Shinjuku, Tóquio, no bairro Kabukicho, famoso distrito da luz vermelha, um local repleto de bares e lanchonetes espalhados em becos, pontos de jogatina e de prostituição controlados pela máfia Yakuza.
Apesar da perda de força e de predominância em todo o Japão, a Yakuza ainda detém o controle de todas as atividades ilegais e criminosas que ocorrem no Japão, como casas de jogos de azar chamadas de pachinko, casas de prostituição como tsunakos, hostis e clubes de strippers, casas noturnas e bares. Além de empresas destinadas usadas como fachada para a lavagem de dinheiro, golpes, extorsão, cobrança de propina, proxenetismo, tráfico de drogas e humano voltados para a prostituição e trabalho escravo, assassinatos e execuções, sempre foram as atividades mais expressivas da máfia Yakuza na sociedade japonesa. Seja noite ou seja dia, centenas desses toyoko, rapazes e meninas, muitas delas fantasiadas de personagens de mangás e animes, podem ser vistos espalhados por todas as partes, pedindo dinheiro para comida, cigarros e bebidas alcoólicas. Muitos, inclusive, se oferecendo para programas sexuais pelas ruas, casas noturnas e estabelecimentos específicos, inclusive para adeptos de práticas sexuais bizarras e pedofilia, em um país onde a erotização da imagem de crianças e adolescentes sempre foi muito expressiva dentro de uma cultura e sociedade que sempre se escondeu por trás do falso moralismo. O Japão também sempre foi famoso por seus muitos maid cafés, com suas belas atendentes fantasiadas de personagens de mangás e animes que fazem danças e brincadeiras com os clientes. Mas se um dia você for a Tóquio e se encantar com alguma menina japonesa, tome muito cuidado para não acabar trocando gato por lebre. Você pode estar diante de um joshoko, versão japonesa de travestis e transformistas que conhecemos no Brasil. Jovens rapazes que circulam pelos bairros mais badalados de Tóquio, como mulheres e outros inclusive fantasiados de maid girls. Alguns são tão perfeitos como mulheres, que enganam até mesmo os olhos mais aguçados. Se no Brasil temos os rachas promovidos em vias públicas por jovens irresponsáveis e que muitas vezes resultam em trágicos acidentes fatais, no Japão também existem pontos de encontros clandestinos e ilegais, onde jovens de várias partes do Japão, incluindo brasileiros, se reúnem para exibir seus carros esportivos tunados, caríssimos, e para promover rachas chamados de drift. Muitos desses brasileiros que frequentam esses encontros e competições são trabalhadores assalariados de fábricas que não fazem qualquer planejamento financeiro e reserva de dinheiro pensando no amanhã, além de preferir abrir mãos de outras necessidades e até passar dificuldades pelo prazer em ostentar gastando todo o dinheiro que ganham, comprando e equipando carros esportivos caríssimos e famosos, além de postar vídeos ostentando poder nas redes sociais. O país considerado paraíso dos fliperamas e games retrô também é o país que ainda utiliza mídias e players de CD e DVD, sistema de mensagens SMS, fax e caixas eletrônicos antiquados com sistemas operacionais ultrapassados e obsoletos. E o país que, mesmo com a mais alta tecnologia que já desenvolveu até hoje, ainda não é capaz de detectar eventos naturais catastróficos com o máximo de antecedência para evitar grandes tragédias. Especialmente em períodos de feriados prolongados, costuma-se utilizar de fake news, elevando ao máximo o nível de alerta de perigo de megaterremotos, para promover aquecimento de venda do comércio e liquidação de estoques parados de produtos essenciais, como arroz, água mineral e papel higiênico. No país movido por trabalho, dinheiro e ostentação, também existe pobreza, miséria e até favela, ocupada em sua maioria por idosos com mais de 65 anos de idade e antigos trabalhadores temporários de fábricas e da construção civil, quando o auge da ascensão econômica trouxe o progresso para o Japão.
mas que a partir da decadência econômica do país, que se iniciou a partir da crise do final da década de 90, não conseguiram mais trabalho. Sem alternativas nem amparo do governo, perderam suas casas e, sem ter onde morar, acabaram nas ruas, tendo que sobreviver em barracos e abrigos improvisados. A idade também é um fator expressivo nas altas taxas de desemprego no Japão. A partir dos 50 anos de idade, as oportunidades de trabalho são reduzidas drasticamente, especialmente para mulheres. Em contrapartida, especialmente em fábricas de alimentos, onde o trabalho é duro e as remunerações são muito baixas, é comum ver idosos com até mais de 70 anos de idade trabalhando até chegarem à beira da morte, por não conseguirem sobreviver de forma digna, com uma aposentadoria miserável que gira em torno dos 80 mil ienes mensais, equivalente a pouco mais de um salário mínimo no Brasil. Vale lembrar que o Japão é um dos países do mundo que mais cobram impostos com valores muito altos. Somente dos estrangeiros, a arrecadação ultrapassa os 30% dos impostos federais, estaduais e municipais arrecadados pelo governo, equivalente a mais de 40% descontados mensalmente do salário dos trabalhadores estrangeiros, em sua maioria sendo impostos destinados justamente à ampliação e melhorias do sistema previdenciário, de assistência social e de amparo aos idosos. Contudo, o que ainda se observa claramente é somente quando ocorrem eventos internacionais que atraem um fluxo maior de turistas no Japão, como as Olimpíadas de 2020 e a Copa do Mundo 2026, o governo trata de retirar moradores de rua das áreas públicas mais frequentadas por turistas, para esconder a realidade caótica de pobreza e miséria que aumenta a cada ano no país. Apesar das leis e justiça severa, que ainda aplica a prisão perpétua e a pena de morte para casos de crimes hediondos, do sistema carcerário extremamente rígido, da eficiência da polícia e da abolição das armas de fogo, o Japão está muito longe de ser o país 100% seguro e livre de crimes, que é mostrado na internet, inclusive por brasileiros que vivem por lá. E apesar dos altos índices de crimes cometidos por estrangeiros residentes no país, japoneses também cometem crimes, muitas vezes bizarros, como ocultar cadáveres de familiares com o objetivo de continuar recebendo os benefícios previdenciários dos entes mortos. Idosos que cometem pequenos crimes, como furtar alimentos em supermercados, com o pensamento ingênuo de que, se forem presos, receberão comida e moradia de graça do governo e, assim, conseguirão poupar a aposentadoria miserável que recebem. Indivíduos libertinos que assediam e abusam sexualmente de mulheres nos transportes públicos e que furtam roupas íntimas femininas de varais de roupas de casas e apartamentos. Onda crescente de furtos de veículos e arrombamento de residências, feminicídios e infanticídios, golpes virtuais, sonegação de impostos, entre tantos outros casos noticiados diariamente pela própria TV estatal japonesa, a NHK. Escândalos sexuais, formação de quadrilha, sonegação fiscal, golpes aplicados ao sistema previdenciário e aos cofres públicos. Corrupção política não existe apenas no Brasil. A pequena diferença é que no Japão, em alguns casos, políticos corruptos são pressionados a renunciar. Em outros casos, um simples pedido de desculpas em público já basta e a vida segue. Japoneses também têm memória curta e muitas vezes acabam reelegendo políticos corruptos. O país que sempre ocupou posição de destaque na lista dos países mais xenofóbicos do mundo, agora voltou a ser governado pela elite política nacionalista ultraconservadora que defende um Japão livre de estrangeiros. Discursos de preconceito, racismo e ódio sobre estrangeiros voltaram a ecoar sobre as ruas dos grandes centros do Japão.
Políticas anti-imigratórias rígidas foram adotadas e já começam a entrar em vigor a partir de 2026, visando principalmente expulsar do país milhares de estrangeiros, incluindo brasileiros de baixa renda, em situação de pobreza, alguns que não trabalham e ainda usufruem dos sistemas de amparo social subsidiados pelo governo. Se antes os japoneses abriram os braços para receber milhares de imigrantes estrangeiros, inclusive refugiados de guerra e de países em situação de extrema miséria, para tentar solucionar o grave problema que já enfrentam há décadas de escassez de mão de obra nas fábricas, agora querem expulsar estrangeiros de baixa renda e que vivem em situação de pobreza e tentar atrair apenas estrangeiros ricos e investidores no país. Enquanto grandes empresas multinacionais japonesas do setor tecnológico e automobilístico como a Toyota, Suzuki, Honda, Nissan, Sony, Panasonic, Sharp, Canon, entre tantas outras, estão indo embora do Japão para outros países em busca de mão de obra e menos burocracia, inclusive com leis trabalhistas. Enquanto isso, o governo japonês busca estreitar laços e consolidar a dependência econômica que sempre mantiveram há décadas, justamente do país estrangeiro que, no passado, dizimou a vida de milhares de vidas inocentes, detonando 2 bombas nucleares em solo japonês. Estamos falando dos Estados Unidos, o país que invade outros países sem pedir licença, coloca nações contra nações, vive de vender e declarar guerra contra o mundo para controlar as grandes riquezas naturais mundiais e se manter na liderança como a maior potência econômica e militar mundial. Os japoneses, enfim, entenderam que, além de mero objeto e instrumento de exploração do trabalho, os estrangeiros também podem ser uma rica fonte de arrecadação de pesados impostos, de taxas de vistos de entrada e de permanência no país com valores absurdamente caros. Também sendo o pretexto e forma gentil que os japoneses encontraram para convidar estrangeiros de baixa renda e em situação de pobreza a voltar para os seus países de origem por suas livres e espontâneas vontades, assim evitando até mesmo a deportação. O lema que agora ecoa por todo o Japão é: japoneses sempre em primeiro lugar. Se não aguenta pagar impostos, volta para o seu país. Aqueles que ainda quiserem ficar terão que se conformar com uma nova realidade de vida ainda mais regrada e baseada em trabalhar duro, ganhando pouco em troca apenas de comida e moradia, devendo ainda pagar religiosamente em dia os pesados impostos e taxas, com menos direitos a benefícios e subsídios de amparo social do governo. Também terão que aprender a conviver com vigilância e monitoramento constante, inclusive dos seus rendimentos e movimentações bancárias. No Japão, há centenas de estrangeiros, incluindo brasileiros, que vivem por lá há mais de 2 décadas. Tomaram o Japão como sua casa e pátria, compraram imóveis, empreenderam pequenos negócios próprios, criaram e educaram os filhos dentro da cultura, costumes e das escolas japonesas, e a grande maioria não fala outro idioma senão o japonês. Em nenhum momento pensaram no futuro e em um provável retorno aos seus países de origem. E hoje convivem com o medo e incerteza de acabarem deportados e perdendo tudo o que lutaram para possuir. Vale ressaltar que o Japão não reconhece como consanguíneos até mesmo estrangeiros, incluindo brasileiros que possuem descendência japonesa, os chamados Nikkeis. Para os japoneses, descendentes e não descendentes são tratados de forma igual como meros estrangeiros, que por falta de melhores condições de vida em seus países de origem, vão para o Japão em busca de trabalho, comida e vida melhor. Uma realidade que se comprova na rigidez das leis e políticas imigratórias que regulamentam a concessão de vistos de trabalho e residência no Japão para estrangeiros somente até a 3ª geração de Nikkeis.
sendo a geração de netos de japoneses chamada de Sansei. E quem ainda decide lutar pelo reconhecimento do seu direito à cidadania acaba esbarrando e barrado pela burocracia japonesa. Mas ainda assim, existe uma parcela de brasileiros que veneram o Japão, idolatram os japoneses, só falam mal do Brasil, humilham e discriminam outros compatriotas brasileiros, especialmente nos que não são descendentes, e que logo ao desembarcar no Japão, descobre que dentro da comunidade brasileira que vive naquele país, sempre existiu uma regra clara de sobrevivência e de convivência entre brasileiros. Lá é cada um por si e não se deve confiar em ninguém. Se é mesmo verdade que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, as imagens que escolhi para exibir nesse vídeo falam por si. São imagens reais de um Japão sem filtros que eu conheci durante os 6 anos que vivi naquele país. Não é um Japão diferente de todos os brasileiros que também já viveram ou que ainda vivem por lá, mas que preferem se promover, ganhar status e dinheiro vendendo ilusões e fantasias na internet, de um país perfeito que não existe. Se você assistiu a esse vídeo até o final, responda nos comentários a sua opinião sobre o tema abordado e se ainda assim você teria coragem de deixar tudo para trás para se arriscar em tentar a sorte no Japão. Solidão, isolamento e vida social limitada por conta de excesso de trabalho, de obrigações, de regras de conduta social rígidas e opressivas. Baixos salários, dificuldade em economizar e mandar dinheiro para o Brasil. Preconceito, egoísmo, inveja, desunião, desonestidade, golpes, assédio moral e sexual, casos extraconjugais e divórcios dentro da comunidade brasileira no Japão. Não deixe de assistir o próximo vídeo e segundo dessa série, onde mostro sem filtros e sem censura a dura realidade da vida da maioria dos brasileiros que vivem no Japão, mas que ninguém tem coragem de contar e mostrar como é. Se você ainda não me segue, comece a partir de agora. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você está planejando ir ou até já está de malas prontas para embarcar rumo ao Japão, não deixe de adquirir o meu e-book Gaikokujin, Sobrevivendo ao Japão. Mais do que um simples e-book, um guia prático em linguagem de fácil compreensão que irá te orientar e te ajudar em muitas situações do seu cotidiano no Japão. Link na descrição do vídeo.